Meus irmãos, vamos abrir as Sagradas Escrituras no livro de Juízes. Juízes, capítulo 4. Nós vamos dar continuidade à nossa série no Antigo Testamento. E hoje nós vamos meditar nesse texto tão profundo e tão estranho com as suas histórias. Juízes 4. Eu vou fazer a leitura não do capítulo todo, mas apenas de alguns versículos, e à medida que eu for expondo o texto, eu vou passar por todos esses versículos aí. Juízes 4, versículo 1 nos diz assim: Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual, então, habitava em Arosete-Ragoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Até aqui, meus irmãos. Querido Deus, alimenta o teu povo neste momento, Pai, pela pregação da tua palavra. Traga-me a unção do teu Santo Espírito. Traga a nós a iluminação, que só o seu Espírito pode fazer isso por nós, Deus. Que compreendamos esta palavra e fiquemos admirados com Cristo Jesus, com o Senhor, com o teu Santo Espírito. Esta é a oração que eu lhe faço em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, a história da humanidade, ela está repleta de grandes heróis e grandes heroínas. Pessoas que alcançaram a sua fama nas mais diversas modalidades, nas mais diversas áreas, como, por exemplo, na ética, nas artes, na ciência, na política e também na guerra. Essas pessoas se destacaram. Homens e mulheres, heróis e heroínas que são conhecidos até hoje. Isso vai desde as ficções, por exemplo, os filmes, os desenhos da Marvel, a mitologia grega, a mitologia nórdica, ou então vai também desde heróis e heroínas reais, de carne e osso. Esses heróis e heroínas, eles são conhecidos porque eles inspiram pessoas, eles consolam, eles trazem esperança e eles apontam para uma redenção. São pessoas que são conhecidas por isso. E esse texto de hoje, eu estou dizendo isso por quê? Porque ele vai nos mostrar 3 personagens que são importantíssimos aqui dentro dessa narrativa. Nós temos Débora, que é uma profetisa, Baraque, que é um guerreiro, e Jael. Jael era uma mulher que, na verdade, se tornou o ponto principal desta história. Ela que vai cravar uma estaca na cabeça de um homem ruim, e por intermédio dela e de outras pessoas, Deus usando virá a redenção para aquele povo. Só que a gente pode, de repente, errar no entendimento quando nós pensamos que os heróis e heroínas são Débora, Baraque e Jael. Na verdade, eles são, ou eles foram, apenas instrumentos nas mãos de Deus. Porque o grande herói dessa narrativa e o grande herói em todos os momentos é o próprio Deus. Nós vamos ver que é Deus quem peleja pelo seu povo, é Deus que abre portas, que fecha portas, é o Senhor que guerreia, e nós estamos junto com Ele. Por isso que o tema, melhor dizendo, da minha mensagem é Deus, o guerreiro que luta pelo seu povo. Deus é o guerreiro que luta por nós. Nós vamos para frente, nós vamos avançar, não pela nossa força, mas pela força de Yahvé. Nós vamos ver esse texto, meus irmãos, em 3 pontos. O primeiro ponto é que Israel voltou de novo a pecar. Parece uma ladainha o livro de Juízes, porque vai se repetindo a mesma história. E o que nós temos aqui é isso. Pela 4ª vez dentro do livro, Deus vai mostrar que o seu povo voltou a reincidir no pecado. Eles pecaram de novo. Vocês lembram que nos primeiros sermões deste livro, eu mostrei que no capítulo 2, versículo 6, ao capítulo 3, versículo 6, nós temos ali a porta de entrada do livro de Juízes, que é a parte da introdução, onde vai mostrar que o livro tem um padrão. Qual é o padrão do livro? Israel pecava.
Deus ficava indignado com aquilo e punia Israel, levantando outros povos, outras nações, como se fosse chicote nas suas mãos. Aí Israel ficava escravizado por muitos anos, por aquele rei, e eles clamavam, pediam a Deus socorro. Deus então socorria o povo, levantando um juiz. Quando o juiz vinha então socorro, libertação, avivamento, refrigério, vinha paz sobre o povo de Israel. Mas era só o rei morrer, ou melhor, o juiz morrer, que o povo voltava de novo às mesmas práticas pecaminosas. E é isso que nós vemos aqui. O capítulo 4 vai nos mostrar que o padrão de pecado do povo de Israel voltou. Eles voltaram de novo a pecar. E Deus voltou de novo a puni-los. Olhe para o verso 1 do capítulo 4, que diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Que quer dizer, mal perante os olhos do Senhor, depois de falecer Eude. Eude foi o canhoto, lembra na semana passada? Eu mostrei que ele foi um juiz, que tinha um problema na mão direita. A mão direita dele era deficiente. E a ironia que nós vimos é que ele era da tribo de Benjamim, que significa homens que são habilidosos com a mão direita. Mas justamente o homem que tinha uma mão deficiente, que era a sua mão direita, Deus o usou para libertar o povo com a mão esquerda. Ele cravou um punhal no rei Eglon, que era o rei gordo, e ele foi lá e matou, e veio 80 anos de paz sobre Israel. Meus irmãos, 8 décadas de refrigério, de comunhão, de avivamento, de leitura da palavra do Senhor, só que só foi o rei morrer, o juiz morrer e o povo voltou de novo a pecar. Olhem para o capítulo 3, versículo 30, capítulo 3, versículo 30, que diz assim: assim foi Moabe subjugado naquele dia sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. 80 anos. E aí vem o nosso capítulo. Capítulo 4, versículo 1. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Para você não pensar que o livro é meramente uma repetição ou uma ladainha sem importância nenhuma, toda hora fica falando, Israel pecou, Deus ficou indignado, levantou nações, o povo se arrependeu e Deus mandou um juiz, morre aquele juiz, o povo volta a pecar. Você tem que entender que em cada ciclo desse, em cada momento desse, vai aumentando a maldade do povo e vai aumentando a ira de Deus. Para vocês terem uma noção, o capítulo 2, versículo 19, vai mostrar que cada vez que levantava uma geração, aquela geração pecava mais do que aquela anterior. Então, o que nós temos aqui é uma espiral descendente. É uma decadência, é uma degeneração do povo de Deus. O povo de novo volta a pecar. E Deus, mais uma vez, volta a punir o povo. Olhe para o verso 2. Olha o que Deus fez. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual, então, habitava em Arosete Ragoim. Deus agora vai levantar um outro rei. Ele já tinha levantado Cussã, Risataim, já tinha levantado o rei Eglon, e agora ele levanta Jabim, que significa aquele a quem Deus serve. Percebam a ironia. O nome dele significa que ele serve a Deus. E ele não estava servindo a Deus no sentido de ter consciência disso, mas indiretamente, sem saber, ele foi um instrumento de Deus para punir o seu próprio povo, para punir o povo de Israel. Dizem os comentaristas que ele era velho, não tinha muita força, não tinha muita habilidade, porém, ele tinha um comandante do exército dele chamado Cícera, que era novo, que era forte, era inteligente e tinha um exército bélico notável. O versículo 3 vai mostrar isso. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Era o maior armamento bélico daquela época. Era como se fosse hoje Estados Unidos.
com um armamento extremamente evoluído para aquele período. Meus irmãos, um único carro de ferro desse, ele poderia passar por um exército de Israel como se fosse uma faca quente passando no meio de uma manteiga. Poderia acabar. Com um único carro daquele, poderia esmagar, passar por cima de todo um exército de Israel daquela época. Mas o pior de tudo não era isso. O pior é que o povo de Israel ficaram 20 anos sofrendo na mão de Jabim e na mão de Sísera. Vejam o que o pecado faz, meus irmãos. Eu quero que vocês percebam isso. Israel já tinha sofrido na mão de Cusã-Risataim 8 anos. Depois ficaram 18 anos na mão do rei Eglon. E agora, 20 anos nas mãos do rei Jabim. O que a gente aprende com isso? Pecado traz consequências. Pecado acaba conosco. Não adianta você viver na prática do pecado e achar que você vai sair ileso disso. Não adianta você querer viver uma vida impiedosa como se Deus não existisse, achando que você é o dono de tudo, que você tem um comando da sua vida, da história, porque não é. Quem comanda é Deus, e Deus não aceita o pecado. Deus não tolera o pecado. O mínimo que Deus faz, o mínimo que ele faz é dar corda para as pessoas. É como diz o autor da epístola aos Romanos, Paulo, lá no capítulo 1, versículo 18 em diante, Deus os entregou. Deus entregar é Deus tirar o freio do coração do homem. Ele vai dando corda, ele vai deixando a pessoa viver do jeito que ela quer, achando que ela é dona de tudo, até a hora que Deus pega e vira a mesa diante dela e pune aquela pessoa. Se ela é uma serva, é um servo de Deus, Deus faz isso como um pai amoroso, que quer o bem do seu filho. Mas se não é um servo de Deus, Deus faz aquilo de fato só punindo, aumentando mais ainda a prestação de contas daquela pessoa no dia do juízo final. Pecado é tolice. É trocarmos o Deus vivo por ídolos. Pecado humilha, pecado escraviza, pecado denigre, pecado apodrece. O pecado é como um câncer, que ele vai atingindo tudo em nós, ele nos deixa irracionais. Traga à sua memória os momentos que você estava frio, estava apático, estava vivendo de qualquer jeito. Me diga se houve benefício nisso. Me mostre se há benefício de você conviver com algum pecado e não confessar esse pecado. Não há. Veja que no texto que nós estamos lendo, 20 anos sofrendo. Quantos servos de Deus eu conheço? Quantos servos de Deus que saíram da igreja, mesmo sendo eleito, saíram da igreja e ficaram 10 anos, 20 anos, 4 anos, 5 anos fora. Sofreram. Veio aquele momento de tranquilidade, porque o diabo é sujo. A pessoa começa a passar por um momento bom, começa a receber algumas coisas. Se é homem e já tem um ímpeto muito pulado da prostituição, começa a ficar com uma mulher, fica com outra, vive toda aquela vida, mas daqui a pouco Deus pesa a mão sobre ele. A hora que pode vir uma doença, a hora que perde família, perde filhos, perde tudo. É como o povo, 20 anos nas mãos de alguém, ou 20 anos nas mãos do diabo no mundo. Deus permite, até que depois traga quando eles se arrependem, e aí eles voltam para a igreja, mas houve consequências. Eu estava ouvindo um professor no curso do mestrado, e ele falando o seguinte, ele estava comentando sobre o pecado de Adão. Muitas pessoas pensam bem assim, pastor, por causa de um simples ato em que Adão comeu do fruto, a mulher comeu daquele fruto, é por causa disso que o Senhor condenou toda a humanidade? Isso é tão pouco. E aí aquele professor disse assim, quem pensa assim é porque não entendeu ainda a magnitude do pecado de Adão. Adão, com um único pecado que ele cometeu, ele quebrou os 10 mandamentos da lei de Deus. Os 10. E eu provo para vocês agora. Primeiro, o primeiro mandamento é, não terás outros deuses diante de mim. Quando Adão e Eva comeram daquele fruto, eles não estavam reconhecendo Deus como prioridade na vida deles. Deus para eles não importava, o que importava era eles mesmos.
Quebraram o primeiro mandamento. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Eles elegiram, eles colocaram, eles levantaram uma imagem para si que era o ídolo daquele fruto. Quebraram o segundo mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, ou seja, represente Deus corretamente. Adão não representou Deus corretamente no jardim. Quarto mandamento, lembra-te do dia do Senhor. Ou seja, o dia do Senhor que eles deveriam ter descansado em Deus, mas eles descansaram em si mesmos, nas suas próprias obras. Quinto mandamento, que fala sobre honrar pai e mãe. Adão, naquele momento que ele quebrou, que ele consumiu daquele fruto, ele não honrou o seu pai, que era o próprio Deus. Sexto mandamento, não matarás. Adão tanto se suicidou ao comer daquele fruto, matou a sua esposa, como também cometeu um genocídio. Toda a humanidade foi morta por causa do pecado de Adão. Quebrou o sexto. Sétimo mandamento, que diz, não adulterarás. Ele não pensou na mulher dele. Meus irmãos, ele estava junto de Eva. Ele poderia ter repreendido Eva naquele momento, mas ele também comeu do fruto e acaba cometendo um adultério. E aí vem o oitavo, que fala sobre roubar. Ele roubou algo que não deveria ter pego. O nono, que fala sobre falso testemunho, ele ouve o testemunho de Satanás, o falso testemunho, e não aquilo que veio de Deus. E não cobiçarás. Ele cobiçou o que não deveria. E por causa disso é que a humanidade está arruinada em pecado. É por causa disso que os jovens estão perdidos e fadados ao inferno, se não se arrependerem por causa de um pecado. E por que eu estou dizendo isso? O que isso tem a ver com esse texto? É que se nós entendêssemos de fato as Escrituras e amássemos de fato a Deus, nós pensaríamos 10 vezes antes de cometermos um pecado. Nós entenderíamos que este pecado é que trouxe o genocídio para o mundo. É que este pecado é que vai conduzir muitas pessoas para o inferno. E por que a gente vive assim? Por que a gente não vive em santidade? Então, o primeiro ponto é que Israel voltou a pecar. Mas o segundo é que Deus voltou a levantar um libertador. Apesar dos nossos pecados e tão somente pela graça de Deus, Deus é misericordioso. Olhe para o versículo de número 4, que o texto vai mostrar que Deus vai levantar agora um juiz. Diz o texto, Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Deus agora levanta, não Eude, não Otiniel, mas ele levanta uma mulher, Débora, uma profetisa, uma conselheira naquela época. Essa mulher era tão famosa no seu período que havia até uma árvore com o nome dela, chamada de Débora, a palmeira de Débora. E as pessoas iam ali para que Débora julgasse as suas causas, para que ela pudesse trazer ali uma palavra para ela. Vejam que, eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas Débora não era uma pastora, como algumas pessoas hoje pensam. Muitas pessoas pegam esse texto para dizer bem assim, tá vendo, pastor? Pastora também é algo bíblico. Não, não é algo bíblico. Pastora é uma interpolação histórica. É um acréscimo, uma invenção de pessoas que colocaram isso dentro da igreja. Com todo respeito, há irmãs que são servas do Senhor, mas que estão tomando para si uma responsabilidade que não foi dada por Deus. O que temos aqui não é um texto normativo, mas descritivo. O que está sendo colocado aqui não é porque ela julgava, não é porque ela estava fazendo aquilo, que todas as mulheres terão que fazer o mesmo. É igual o livro de Atos. Atos dos Apóstolos diz que para se levantar um apóstolo era através de sorte. Era um mecanismo daquela época. Nós vamos fazer o mesmo hoje porque está escrito lá? Nós vamos agora numa eleição pastoral, vamos trazer uma questão extremamente antiga para que pastores sejam levantados? Não, meus irmãos. O texto está apenas descrevendo algo que estava acontecendo naquela época, que não é norma para hoje. Agora, olhe para o verso 6, que o texto diz assim, que Débora mandou então chamar a Baraque, filho de Abinoão,
de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro de Quisson a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E ela respondeu: certamente irei contigo. Porém, não será tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então, Deus levanta esta mulher e Deus levanta um homem chamado Baraque. A princípio, quando a gente olha esse texto, parece o quê? Ele foi um covarde. Ele foi um medroso. Porque ela chama ele para combater o exército de Jabim. E o que ele diz? Se você não for comigo, eu não vou. Aí ela pega, muito valente, fala bem assim: ok, eu vou contigo, nós vamos juntos. Só que a honra por esta peleja não será tua, mas será minha. Então, a princípio, a gente pode pensar bem assim: que homem covarde. Por que ele não falou de pronto assim: eu vou, deixa comigo, não tem problema. Mas ele se esquiva. Presta atenção numa coisa. A Bíblia, ela não vai mostrar que Baraque foi um covarde. Pelo contrário, a Bíblia vai nos mostrar, lá em Hebreus, no capítulo de número 11, que Baraque é colocado dentre aqueles que são os heróis da fé. E por que a Bíblia vai falar que Baraque é um herói da fé, se ele falou: se você não for comigo, eu não vou? Porque ele foi para uma batalha sabendo de antemão que ele não receberia honra nenhuma por aquilo que ele fez. Porque Débora já deixou muito claro: você vai, mas a honra da batalha será minha e não tua. E ele foi. Ou seja, o que a gente aprende aqui, meus irmãos? Será que nós estamos dispostos a fazermos a obra de Deus, mesmo sabendo que não seremos aplaudidos? Mesmo sabendo que não receberemos louros por aquilo que fizemos? Que não receberemos glória nenhuma? Será que nós estamos dispostos a isso? Será que nós estamos dispostos a plantarmos esta congregação aqui, mesmo sabendo bem assim: olha, pode ser que a nossa geração passe e chegue uma outra geração e esta igreja cresça muito e daqui a pouco lá na frente as pessoas não vão nem saber quem é Henrique, quem é Quaresma, quem é Augusto, quem é Kiko, quem é Nonato. Será que a gente está disposto a honrar o nome do Senhor, mesmo sabendo que não teremos honra nenhuma? Essa deveria ser a nossa motivação. A motivação do povo de Deus deve ser fazer a obra do Senhor sem querer para si aplausos. A motivação do povo do Senhor é fazer com que o nome de Deus seja conhecido e não o nosso. A motivação do povo do Senhor é aquela fala de João Batista: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Não importa se o meu nome não vai ser destacado, não importa se as pessoas vão me aplaudir, o que importa é que Deus seja honrado, exaltado e que ele me use para isso. E que ele me use como um instrumento, e Deus vai usar aqui. Ele vai usar Baraque, ele vai usar Débora, para a glória do teu santo nome. Tudo é para a glória dele, meus amados irmãos. Então, em primeiro lugar, Israel pecou. Em segundo lugar, Deus levanta um juiz para pelejar pelo seu povo. E em terceiro lugar, agora a gente aprende que o grande vitorioso, o grande herói, não é Baraque, não é Jael, não é Débora, mas é o próprio Deus. Olhe para o verso 10. Então, Baraque convocou o Zebulon e a Naphtali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até ao carvalho de Zaananim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera
convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arosete a Goim, para o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele, e o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros, e a todo o seu exército, a fio de espada, diante de Baraque. E Sísera saiu do carro e fugiu a pé. Preste atenção, quem é que venceu aquele exército com 900 carros? Deus. Quem é que deu a vitória? Deus. Irmãos, preste atenção numa coisa que eu vou falar para vocês. Nós temos que conhecer mais quem é o nosso Deus. Nós temos que conhecer mais os atributos de Deus, o poder de Deus, porque conhecendo o Senhor, nós vamos deixar de ser pessoas quietinhas, medrosas, acanhadas. A gente vai passar a confiar naquele que é todo poderoso para fazer aquilo que é impossível. Em todos os momentos da história bíblica, a vitória sempre veio pelas mãos do nosso Deus. A história não é de Sansão, a história não é de Jefté, a história não é de Baraque, a história não é de Débora, a história é de Cristo Jesus. É do guerreiro que vence todas as coisas, e nós temos que confiar, nós temos que acreditar. Por exemplo, nós estamos num tipo de situação aqui na igreja que, graças a Deus, o Senhor já nos deu vários irmãos para congregar, várias pessoas para juntos adorar o santo nome dele. Nós temos um culto de manhã, nós temos um culto à noite, nós temos uma escola bíblica dominical e nós temos uma expectativa de uma mudança de um local para um outro local para engrandecer o nome de Deus. Temos desafios? Certamente. Temos situações difíceis pela frente? Certamente. Mas nós temos um Deus que está nos guiando. Nós temos um Deus que, como lá no Antigo Testamento, ia na frente com uma arca, simbolizando ele e guiando o povo. Assim é o nosso Deus. Nós temos que confiar, Deus está na frente, Deus vai prosperar esta obra, Deus vai vencer todos os inimigos. E deixa eu te falar uma coisa, até corrigindo uma fala minha. Deus já venceu os seus inimigos, ele não vai vencer. Ele já venceu. Deus já derrotou Satanás na cruz do Calvário. Ele já fez aquilo, ou seja, Satanás hoje ele pode até se espernear, mas Satanás não consegue ter vez contra o avanço da igreja. Ele usa as questões mais inesperadas. Dê uma olhada no verso 16. Nós já falamos de Débora, falamos de Baraque, mas agora vai aparecer uma terceira figura que Deus vai usá-la para trazer a vitória, uma tal de Jael. Olha o verso 16. Mas Baraque, o Baraque foi aquele que fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete Ragoim. E todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Todos morreram. Mas este Baraque aqui, ou melhor, o Baraque ele pega e foge. Ou melhor, o Sísera, ele pega e foge. E aí vem o verso 17 que diz: porém, Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse mais: põe-te à porta da tenda, e há de ser que se vier alguém e te perguntar: há aqui alguém? Responde: não. Esse texto é extremamente irônico. Há uma ironia, como eu já mostrei no livro de Juízes. Esta mulher, ao chamar Sísera para entrar dentro da sua tenda, isso é um eufemismo. Na verdade, ela estava chamando ele para ter relação com ela.
Era isso que estava acontecendo ali, naquele momento. E quando o texto diz bem assim, olha, se aparecer alguém aí fora, diga que não tem ninguém. Se você conferir em outras traduções bíblicas, e principalmente no hebraico, a pergunta é, se alguém perguntar aí, tem algum homem aí? Diga, não tem homem aqui. Por quê? Porque o autor queria mostrar que, na verdade, ele não era um homem de verdade. Ele era um covarde. Esse sim era um covarde, não era um homem de verdade, não era um homem dentro dos padrões bíblicos. E a ironia, então, é que esta mulher, Jael, ela estava fazendo um papel do homem. Quando ela vai pegar uma estaca, que nós vamos ver, e vai matá-lo. Olhe para o verso de número 19, verso 20. E ele disse mais, põe-te à porta da tenda, e há de ser que se vier alguém te perguntar, há aqui alguém, que na verdade há homem aí, responde, não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte. De sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. Eu vou poupar muitas pessoas do que o texto de fato está falando aqui em respeito às crianças que estão aqui, ok? Mas a ideia é outra do que está aqui. Ela fez um papel de um homem e ele fez um papel de uma mulher. E aquela estaca entra por sobre ele, de maneira que fica fincada na terra. E aí vem o verso 22 e diz, e eis que perseguindo Baraque, a Cícera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse, vem, e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Cícera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Deus age assim, meus irmãos. Deus usou Eude, um canhoto, para acabar com o rei Eglon. Deus usou uma mulher desconhecida, Jael. Quem foi Jael? A gente se lembra dela hoje. Deus usou Jael para acabar com Cícera. E Deus usa métodos inacreditáveis para nos salvar. E o maior de todos eles certamente foi Cristo Jesus. Deus usou Cristo Jesus para esmagar a cabeça da serpente naquela cruz. Deus usou Cristo Jesus para vencer o diabo, de maneira que quem peleja por nós é o próprio Deus. Meus irmãos, saibam disso. Em cada circunstância, fácil ou difícil, Deus está controlando cada um dos nossos passos. Deus é aquele que vai direcionando. Assim como ele fez nessa época, ele não mudou. Ele continua fazendo o mesmo. Ele vai conduzindo, ele vai derrubando uns, ele vai abrindo portas, vai fechando outras, vai dando sabedoria, vai trazendo pessoas, vai levantando pessoas improváveis, às vezes na liderança, e no final, o nome dele é glorificado em todas as coisas. Amém, meus irmãos? Esse é o livro de Juízes. Uma história mais estranha do que a outra. E Deus é glorificado em tudo isso. Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos, Pai, pelo Senhor ter levantado Débora, Baraque, Jael. Nós te louvamos pelo Senhor ter levantado todos os servos e servas ao longo da história, como hoje o Senhor ter levantado muitos homens, muitas mulheres com dons também para o trabalho na tua casa. Bendizemos o teu nome e reconhecemos, Deus, que o Senhor levanta o seu exército, mas o Senhor vai à frente conduzindo tudo. Obrigado, Senhor Deus, por ser o dono desta igreja, por levantar oficiais aqui, mas oficiais que estão sob a tua tutela, sob o teu comando, sob a tua sabedoria. Continue conosco, Deus, nos fortalecendo e nos guiando, para juntos glorificarmos o teu santo nome. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.